De volta na correria de sempre, 11 horas e 28 minutos, tomando água, né, gente? Porque tá difícil, né, ô Chico? Falar desse jeito, mas é bom. Mande a sua mensagem. Deixa eu abraçar aqui os nossos amigos que encaminham as mensagens aqui no Facebook e também no nosso WhatsApp. Pessoal desejando melhoras aqui pra mim. Eu tô melhor já, viu, gente? Graças a Deus. Só foi um resfriadinho, a voz... Quando a ferramenta de trabalho vai embora, aí não tem jeito de trabalhar, né? Como quem trabalha com a voz, se perder a voz, e aí que a gente dá valor, viu? E o mais legal de tudo é que é aí que a gente dá valor na voz da gente. É terrível você, às vezes, querer ir pro trabalho, né? E ter essa impossibilidade, é muito ruim mesmo. Quero agradecer aqui a Nina, que mandou mensagem, o Ronan Generoso perguntando se tudo melhor. Então estamos aí firmes e fortes, viu? Deixa eu agradecer aqui a nossa convidada, dando início aqui na nossa entrevista de quinta-feira, 29 de junho. Ela é a presidente do Sindserv, já esteve aqui em outras oportunidades e está de volta. Marieta Carneiro dos Santos, bom dia. Uma honra recebê-la aqui mais uma vez no Estúdio News. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu programa, Paulo. É muito bom estar aqui e poder tirar as dúvidas e conversar com todo mundo. Deixa eu brindar então novamente, você já brindou comigo, vamos brindar de novo, né? Saúde, sucesso, né? Isso aí. Precisamos, né? Precisamos. A nossa luta é muito grandiosa. Precisamos estar bem de saúde. E a luta vem acontecendo diariamente. Diariamente. Não para. Não. Nem constante. Fim de semana não para de pensar, né, Maria? Olha, há uma tentativa de descanso, né? Para poder voltar bem sempre na segunda-feira, mas é complicado. Você vê que ela foi honesta na resposta. Há uma tentativa. Eu juro pra você que eu tento também desligar do trabalho, mas eu não consigo, viu? Nem em férias eu consigo desligar. É assim mesmo. É assim mesmo. Até depois do horário de trabalho, né? Quando eu saio do sindicato, a gente fica acompanhando os noticiários, reportagens pela televisão, para ficar atualizando, né, os dados e saber o que está acontecendo, né? Porque as reformas estão aí e muito prejudiciais aos trabalhadores e nos causando uma grande preocupação. Hoje estaria conosco aqui também o Dinei Heleno, ele que é sociólogo, né, funcionário público também, ele não compareceu, mas fica aqui o registro que foi feito também o convite para que ele estivesse aqui. Seria uma honra falar com ele. Maria, ontem estávamos conversando aqui e eu fiquei muito preocupado porque a CCJ ontem, mais uma vez, né, a reforma trabalhista vai avançando aos poucos. E ontem foi aprovado também nessa comissão. E agora, você acha que isso vai passar, Marieta? Olha, eu acredito que assim, nós estamos vivendo um momento muito tenso, né? Essa situação do presidente Temer, tudo. Mas se continuar caminhando do jeito que nós observamos nos últimos dias, há a possibilidade de aprovar sim. Por isso, amanhã, né, que nós fizemos uma grande chamada, centrais sindicais fizeram uma grande chamada. É importante que todas as pessoas se manifestem contra a aprovação da reforma trabalhista, que é a primeira que já vai entrar em votação no Senado. Sim. Não gostaria, né, não desejo isso para ninguém, para nenhum trabalhador, mas a possibilidade de ser aprovada, ela está muito grande, né? Não gostaria que isso acontecesse. Vamos continuar na luta para evitar que isso aconteça, para sensibilizar os nossos políticos que estarão com o poder do voto, né? E para evitar que isso seja aprovado. Essa paralisação de amanhã, até onde ela pode, de certa forma, pressionar o governo federal? Olha, todas as manifestações que já foram feitas durante o mês de março, em abril e também a de amanhã, elas já surgiram efeito, né? Nós vimos que muitos senadores estão muito mais já sensibilizados, alguns deputados já começaram a se posicionar também com mais intensidade contra o projeto da reforma trabalhista, porém, vimos que a classe trabalhadora unida, que é o que nós estamos neste momento, está conseguindo
fazer com que esses projetos não caminhem com tanta rapidez como estava. Já houve uma mudança de mentalidade, tanto de deputados federais como também de senadores. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante, essa manifestação. Nós tivemos em Brasília, né? Alguns dirigentes do Sindserv, junto com servidores públicos municipais, estaduais e representantes de outros sindicatos do município de Poços de Caldas também. Estivemos em Brasília no grande manifesto do dia 24 de maio e vimos milhares de trabalhadores lá. Apesar da repercussão na mídia não ter sido grandiosa como deveria ter sido, mas assim, foi um espetáculo maravilhoso da União dos Trabalhadores e acredito que aquela pressão que eles sofreram lá aquele dia sinalizou, né, que o trabalhador não precisa dessas reformas, não pode ter esse tipo de prejuízo nas suas carreiras profissionais. Então eles já perceberam que o pessoal está unido. Muitos se preocupando até mesmo com a reeleição no ano que vem, porque através dessas manifestações, o que acontece? De certa forma, o trabalhador ele começa a acompanhar a política. Exatamente. Né? Ele começa, peraí, deixa eu acompanhar aqui se esse deputado do meu estado votou a favor ou contra o trabalhador ou contra a reforma que seja, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas estão mais atentas, né? Apesar de estarmos percebendo, muitas pessoas falam assim, não acredito na política, não acredito nos políticos, mas já é uma discussão válida, porque a partir do momento que as pessoas estão discutindo política, elas estão fazendo a política acontecer e estão observando os futuros candidatos e os atuais políticos, né? Então as eleições estão se aproximando, é um momento de reflexão, isso está servindo de preparação para a próxima eleição. É um crescimento, inclusive. Eu acho que eu acompanhei algumas notícias em termos a nível de Brasil, e eu vi o pessoal dando um destaque maior, e aí é uma tentativa de inverter, na verdade, a situação e tentar, de repente, botar até a população contra grande parte dos sindicatos. Nós já conversamos sobre isso. Eu acho que tem sindicato que não representa determinado segmento, né? Inclusive, o segmento que eu atuo, eu acho que o sindicato não representa em nada. Mas eu já acho que o sindicato de vocês, por exemplo, representa muito bem. Vocês são, né, atuantes. Tem muito sindicato atuante, mas tem sindicato que já é mais devagar, infelizmente. O que acontece? Eu acompanhei muita notícia falando muito da contribuição sindical. Isso vai ser um benefício para o trabalhador, o fato dele, né, ter a possibilidade de escolher em contribuir ou não. Né? Isso faz parte desse texto, é apenas um trecho. Só que estou deixando de falar de outras coisas que vão prejudicar o trabalhador para os próximos anos. Você também sentiu isso? Nós, assim, porque além de presidente do sindicato, neste momento, né, que nós fomos uma chapa eleita, né, uma diretoria eleita, nós somos os trabalhadores. Então, à frente da diretoria dos sindicatos estão os trabalhadores. Inclusive, pela própria norma sindical, eu só posso ser representante sindical se eu fizer parte atuante daquela categoria. Você é trabalhadora. Eu não posso ter uma outra função, por exemplo, eu não ser servidora pública e representar no sindicato dos servidores públicos, um exemplo. Sim. Tem que ser afim. Essa tentativa de desarticulação sindical, retirando a verba anual, é justamente para desarticular a força que o trabalhador tem. Mesmo que, como você citou, o seu sindicato, né? Mesmo que um sindicato específico ele não seja atuante, nós temos as centrais e as federações sindicais que nos representam a nível estadual e nacional. A partir do momento que não existir essa contribuição anual, essas centrais e as federações que nos representam nos outros segmentos deixarão de ter poder econômico para nos representar. Então é uma coisa muito séria. Talvez as pessoas que não acompanham os trabalhos sindicais mais perto não entendem. Mas um trabalhador sem sindicato é um trabalhador sem representatividade a nível local, estadual e federal. Se hoje está chegando para nós as informações e se nós temos a CLT, vários direitos garantidos na Constituição Federal, os acordos coletivos sendo respeitados por muitos patrões, registrados no Ministério Público do Trabalho,
é por causa das organizações sindicais. Então, isso é um risco. As pessoas não têm noção do que apenas uma contribuição anual vai interferir na sua vida profissional para o resto do tempo que estiver trabalhando. A maioria, você afirma que a maioria hoje não tem esse conhecimento. A maioria não tem esse conhecimento. Não isso é muito grave. É muito mais grave que as pessoas imaginam. Eu não estou falando como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, não. Eu estou falando como trabalhadora. Porque as federações e as centrais, são eles que entram nos gabinetes dos deputados, dos senadores, que conversam com o presidente da República. Eles não terão mais a representatividade que tem hoje, porque a partir do momento que não houver essa contribuição anual, onde que eles vão se manter? Com que verba? Porque, gente, precisa-se de dinheiro para viajar de Minas Gerais para Brasília, da Bahia, do Amazonas. Precisa, né? Os representantes dos trabalhadores precisam de dinheiro para circular, para estar lá, né? Então, assim, parece muito essa contribuição de um dia anual, mas isso vai representar um prejuízo para todos nós incalculável. Marieta, no dia que vocês estiveram lá, vocês falaram citaram essa questão da contribuição também, foi falado isso. Aliás, você discorda de toda mudança com relação à forma trabalhista? O texto, tem algum ponto no texto de mudança que você concorda ou você discorda de tudo que tem lá? Olha, é bem interessante essa pergunta, porque é muito difícil você achar um ponto positivo. O único ponto que é positivo, né, assim, que depois eu tive num outro programa e me perguntaram isso, eu fiquei na maior dúvida. Mas eles vão regularizar o trabalho à distância. Então a pessoa trabalha em casa. O home office, né? Isso. Que eles chamam de home office. Eu acredito que só esse ponto é o positivo. Os demais, todos muito prejudiciais. Até mesmo um que se fala muito, o acordado sobre o legislado, que é nós, sindicato, temos o acordo coletivo, né, que são benefícios adquiridos com a negociação direta com o patrão. Então, esses acordos, eles têm força de lei, mas eles não são a lei que está nem na Constituição, nem na CLT. É um negociado próximo, né? É um acordado próximo. Esse acordado sobre o legislado, sobre as legislações, é um alto risco. Porque o que vai acontecer? Uma determinada norma trabalhista, protegida pela CLT, pode ser negociada com o patrão. E aí o acordado vai prevalecer sobre a CLT. E muitas vezes o próprio trabalhador, ele não tem conhecimento da íntegra da lei. Então ele vai acordar uma coisa com o patrão e depois aquilo ali pode ser prejudicial para ele. Ele vai assinar ali e acabou. Né? Só que posteriormente vai ver que aquilo ali não foi um benefício. Fora a coação. Né? Porque se você não concordar comigo aqui, se nós não fizermos um acordo, eu te mando embora. Né? Porque esse trabalhador, ele não tem a representação sindical, ele não tem proteção sindical. É o empregado negociando com o patrão. Então eu abro mão de um direito meu, porque senão eu vou ser mandado embora. E aí ele vai sobrepor as legislações federais. E, gente, isso é um risco absurdo. Essa negociação da hora do almoço. A hora do almoço, 30 minutos, né? Hoje é no mínimo 1 hora. Nós sabemos que o empregado, dependendo do local que ele trabalha, não tem cozinha adequada para esquentar a alimentação e tal. Como que ele vai se deslocar, né, em 30 minutos e retornar para o trabalho? Então, vimos isso como prejudicial, né? A divisão de férias também em 3 períodos. Ele vai conseguir descansar? Porque 7 dias, às vezes, não dá tempo. Então, a nossa preocupação é com a saúde desse trabalhador. A ideia é que o trabalhador pegue 14 dias, depois divida em 2 partes, né? Mais em 2 partes. Isso. Então, isso também não vimos de uma forma positiva, né? Em determinado momento pode até ser agradável para o trabalhador. Eu até imagino que, às vezes, muito empregador não concorde com essa mudança também. Pode ser que isso aconteça. Acho que a maioria não, mas às vezes... Eu não sei se, assim, até, sabe... Tem empregador que se preocupa com o funcionário. Exatamente. Né? Que tem essa preocupação. Eu conheço alguns empregadores, né,
que se preocupam com isso. Outra questão também que a gente vê assim, de alto risco, as rescisões não precisarão mais ser feitas nos sindicatos. Acima de um ano, todas as rescisões devem ser feitas dentro de sindicatos ou no Ministério Público. O que vai acontecer? Não vai precisar. Então, na hora de fazer a rescisão contratual, o patrão pode fazer essa rescisão diretamente com o trabalhador. Como será? Porque quando vai para o sindicato, a gente confere tudo. Se as férias estão sendo pagas proporcional, não passa nada. Inclusive, fazemos algumas observações em causa de doenças contraídas no próprio exercício de trabalho e tal. Isso não vai ser mais obrigatório, né? Uma outra questão também muito preocupante é a questão das 12 horas, né? As 12 horas semanais que poderão ser feitas. Na jornada de 8 horas diárias, um dia, o trabalhador poderá fazer 12, sem ser hora extra, na base de uma compensação. Essas 4 horas poderão ser compensadas na outra semana. Ou seja, não tem nada de interessante para o trabalhador. Nós tivemos a terceirização aprovada, né? Eu já falei disso aqui várias vezes. Eu achei um tapa na cara da população, né? Na última sexta-feira, o presidente Michel Temer vai lá, assina o negócio, praticamente escondido, e aí o brasileiro tem um pouco de culpa nisso, porque a maioria chega no final de semana, quer desligar do mundo, não acompanha as notícias. Foi intencional, né, que o presidente fez. E aí, o Paulo Marcelo hoje é funcionário, eu sou contratado aqui do Grupo Cioff de Comunicação. Amanhã eles resolvem me demitir. Tô pegando eu como caso pro pessoal entender, mas serve para todo mundo. Eu não posso ser recontratado, né, após um período de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio terceirizado novamente pela empresa. Ou seja, aprovaram isso lá e agora estão tentando aprovar a reforma trabalhista também. Tem um interesse mútuo no meio desse jogo todo, não tem? Com certeza. Por quê? Porque a maioria dos nossos representantes lá no Congresso e no Senado, eles são empresários. A maioria, né? A maioria, grandes empresários, grandes latifundiários. Então, assim, é um benefício específico que eles estão concedendo a eles mesmos, né? E a população, ela tem que ter consciência do que está acontecendo. Estamos vendo uma força que se cresceu, que foi plantada nas redes sociais contra nós. Eles estão legislando em causa própria? Legislando em causa própria e jogando o trabalhador contra seus próprios representantes. É um jogo bem ardiloso, muito bem estruturado. Nojento. E as pessoas, na própria ingenuidade do tratar os assuntos, né, do nosso país, não estão percebendo, né? Então, o que a gente pede? Que os movimentos de rua, que os movimentos sociais, que os movimentos sindicais sejam respeitados. Sim. Porque nós estamos defendendo uma coletividade, né? E não é um movimento que deveria só ser meu, dos dirigentes do Sindserv, do Sindiúti, do Simpro, do Metabase, dos movimentos sociais, né? Deveria ser uma obrigação de todos os trabalhadores do Brasil. Estão batendo na tecla que não vão mexer, o FGTS dentro do texto não vão mexer nele, né? Agora, e aí nós tivemos há pouco tempo atrás, o Temer, ele tá entrando para a história do país, né? Aliás, em termos de popularidade, ele só tá ganhando do Zé Sarney, né? Mas eu acho que na próxima pesquisa, provavelmente, ele deva ultrapassar aí a popularidade. Ele tentou, de certa forma, popularizar o mandato dele com a liberação do FGTS nativo, né, que de certa forma fez a alegria de muitos trabalhadores. Você é a favor ou contra a liberação do inativo? Eu não sou contra. Você não foi contra isso? Não sou contra a liberação do inativo. Inclusive, eu acho que as pessoas, é direito delas esse dinheiro, é um dinheiro do trabalhador que está parado. Dá uma raiva, né? Se olhar naquela tá parado, é meu. É direito do trabalhador, mas isso não pode ser utilizado como massa de manobra da população brasileira. E deu errado, né? E as pessoas não podem interpretar assim, como ele é bom, né? Liberou o FGTS que estava inativo. Então, todo mundo tem que perceber que foi uma utilização para manobrar mesmo. Foi intencional? Foi intencional. Você também sentiu isso? Foi intencional. Vou agradar o pessoal daqui para fazer uma coisa ruim lá na frente para eles? Muitas coisas ruins lá na frente, né? Bom, falando do presidente Temer, daqui a pouco nós vamos falar da manifestação amanhã, da paralisação. O Superior
Superior Tribunal Federal entregou há pouco à Câmara a denúncia contra o Temer por corrupção. Então, esse cenário pode mudar. Nós falamos há pouco sobre isso aqui nos bastidores também. O Temer hoje ele está muito mais preocupado em se defender do que até mesmo tocar. É um sonho dele tocar essas mudanças para frente. Isso pode atrapalhar ele de certa forma, porque quem sabe ele não seja afastado aí nos próximos meses. Eu acho que se ele não conseguir aprovar essa reforma esse ano, Maria, talvez ano que vem ele tenha mais dificuldades, porque ano que vem é ano eleitoral, né? E muita coisa trava nesse período, né? Nós acreditamos que se não tramitar até setembro, se não for aprovado até setembro, aí, após setembro, vai ficar difícil a vida dele. Já vai ficar difícil a vida de todos os políticos, porque vai estar muito próximo do período eleitoral e as pessoas vão estar mais atentas ainda. Então acreditamos que até setembro, se não passar, eles irão parar com essas reformas. Bom, a paralisação acontece amanhã em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. A chamada das centrais sindicais é para todos os trabalhadores a nível nacional. Vai ser tomara que essa pressão, né, consiga fazer com que esse pessoal pense em algo, né, de bom pro nosso Brasil, que a gente está precisando de muita coisa, né? A reforma da Previdência é uma coisa que nós já falamos aqui também, Marieta, e preocupa muito também, né? Porque ela vem logo na sequência da trabalhista, né? Tá vindo uma coisa... É muito preocupante, porque a reforma da Previdência, ela vai causar muito prejuízo para todos nós, trabalhadores, os que estão entrando no mercado de trabalho recentemente e principalmente para nós que já estamos há mais tempo, né? E para o futuro também, né? Principalmente para os trabalhadores do setor privado, que é a nossa maior preocupação, né? Nós, servidores públicos, estaduais, municipais e federais, ainda estamos numa situação mais confortável, porque há a estabilidade, né, no trabalho. Então, e os trabalhadores da rede privada que não têm essa estabilidade, né? Se eles forem demitidos próximo do período que era para aposentar, né? Essa é a nossa maior preocupação. Como ficará esses trabalhadores para arrumar um outro emprego já com uma certa idade e continuar, né, trabalhando até mais de 65 anos. Então é muito preocupante. E o nosso mercado de trabalho não está preparado, né, para receber hoje, para empregar um cidadão de 50 anos, que seja 40 anos, o pessoal já tem dificuldade. Ontem, inclusive, eu encontrei com um rapaz que ele tem 40 anos, falou: Paulo, eu estou há 8 meses desempregado. E aí a gente fica, puxa, um rapaz jovem, com 40 anos, tá naquela fase bacana da vida dele de render ali como profissional mesmo, e o mercado nosso não está preparado para isso, né? Então, assim, há uma possibilidade muito grande de aumentar o índice de mendicância, de pessoas sem condições de sobreviver mesmo no país. Então, assim, dentro de um contexto geral, nós que somos das áreas sociais, que estamos muito próximos dos trabalhadores de uma forma geral, a nossa preocupação é com o todo, né? Não com uma situação pontual. O fulano vai deixar de aposentar. Não, o fulano vai adiar a aposentadoria. Não, o fulano vai adiar a aposentadoria, mas ele vai conseguir aposentar? Nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, né? E a qualidade de vida do trabalhador do Brasil não chega nem perto dos países europeus. Eles estão pegando um dado de referência dos países europeus para utilizar no Brasil. Só que a qualidade de vida do trabalhador lá na Europa, os salários, né, são completamente diferentes. Até mesmo a questão de EPIs, a segurança no trabalho, né? Então isso não deveria ser levado em consideração para nível de comparação. Ou eles estão pensando em equiparar também a questão salarial, a questão de proteção trabalhista, né? Nós não vimos. Provavelmente, né? Não. Ô Marieta, a adesão aqui será próxima dos 100%? Olha, a adesão de amanhã, nós estamos fazendo as chamadas nos setores, colocamos os cartazes, estamos entrando em contato com o pessoal. Como a categoria parou muito, então nós estamos pedindo para as pessoas aderirem, sim, é um momento muito... É opcional, Maria? É opcional. É opcional. É opcional. Para as pessoas aderirem, sim, porque há uma necessidade, é um momento muito sério do nosso país, né? Eu nunca tinha visto uma situação tão grave
como essa que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, é preciso que as pessoas parem. É preciso que as pessoas se manifestem, né? E as pessoas irem para a manifestação de rua amanhã, a partir das 15h30, atrás do Palace. Estamos chamando todo mundo, né? Quem não puder de jeito nenhum aderir à paralisação da greve o dia inteiro, compareça às manifestações, estejam com a gente lá na rua, porque nós precisamos mostrar que o trabalhador está de olho no que está acontecendo. Todo mundo, né, vamos aderir, gente. Pessoal aí que é da rede pública, comprar a ideia realmente. Então amanhã, a partir das 15h30. Isso, a passeata sim. A passeata. A partir das 15h30. Mas durante todos os dias, nós mandamos material para os setores, para as pessoas distribuírem para os alunos, para os pacientes dos PSFs, né, dos hospitais, conscientizando a população que vai parar, vai atrapalhar, né, a vida das mães, de algumas pessoas que estavam agendadas, mas, gente, é em prol de todo mundo, né? Então o movimento ele tem que ser olhado como uma forma de união da categoria. Com certeza. Porque o prejuízo será para todos nós. E você citou aí a iniciativa privada, infelizmente a iniciativa privada não tem como parar, né? Você já pensou se um dia isso acontece? Já parou para pensar nisso? O Brasil um dia resolve parar, todo mundo, o Brasil vai parar hoje. Isso pode acontecer lá no futuro, Marieta? Será que a gente pode sonhar com isso um dia? Imagina. Olha, só, o Chico Azul, eu não venho trabalhar. Sonhar não custa nada, né? Sonhar não custa nada, mas seria assim, uma coisa, né, maravilhosa, né? Esse nível de conscientização. Eu vi uma manifestação na Inglaterra e os trabalhadores estavam todos na rua defendendo as suas entidades sindicais. Todos? Eu achei assim espetacular. Passou na televisão recentemente. Agora, nós precisamos que as pessoas tenham essa consciência, né? Porque nós não somos separados. Quando você percebe que a sua entidade sindical não está atuando, você tem que ir até ela, assumir o comando dessa entidade sindical ou cobrar dela para que ela seja efetiva, mas não separar. Então a população ela precisa ir adquirindo essa consciência. E essa paralisação de massa ela só vai acontecer, né? Quando nós chegarmos nesse grau de evolução educacional. Mas eu sou professora, eu sou educadora, então eu acredito. Não desiste nunca. Nós acreditamos. Falamos com a presidente do Sindiserve, bacana demais o bate-papo com a Marieta Carneiro dos Santos. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu, Marieta? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, fazendo essa chamada para todos os trabalhadores. E eu gostaria de deixar uma mensagem. Fica à vontade. Nós, sindicalistas, eu professora da rede municipal e sindicalista nesse momento, eu tenho o prazer de estar defendendo todos os trabalhadores e também tenho orgulho da entidade sindical que eu represento e orgulho dos sindicalistas que chegaram a perder a vida no nosso país em prol desses direitos adquiridos que nós temos hoje. Então nós não podemos perder esses direitos. Isso é muito sério. Muita gente chegou a perder a vida para nós termos o que nós temos hoje. Então, gente, tá na hora da população brasileira acordar. Vamos para as ruas, vamos nos manifestar nas redes sociais, mas em prol de um bem comum. Muito obrigada. Bem. Eu que agradeço a sua presença mais uma vez, sempre muito educado aqui com a nossa equipe. Vamos embora, Chico. Hoje eu volto ainda, hein? 7h40, tô lá na TV Plan. Aliás, daqui a pouco vamos gravar uma edição especial do Plantão com o pessoal da Polícia Militar. Hoje à tarde ainda. Então, um dia de muito trabalho, muita correria, né? Bom dia pra vocês aí, viu, gente? Boa quinta-feira, dia 29 de junho. Amanhã, 8 da manhã, eu volto aqui no Estúdio News e no Bom Dia Difusora. Fiquem com Deus. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.